E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para o... Deixa eu trazer aqui minha colinha. Para o professor, nosso doutor Gilberto Valer Júnior, que é procurador federal, ocupa atualmente o cargo de corregedor-geral da União, na Controladoria Geral da União, desde janeiro de 2019, graduado em Direito pela Universidade de Taubaté. Na CGU, o professor Gilberto atuou como ouvidor-geral da União de março de 2016 a janeiro de 2019, corregedor setorial do Ministério da Fazenda de julho a agosto de 2013, corregedor setorial do Ministério dos Transportes de fevereiro de 2009 a julho de 2013, corregedor setorial do Ministério da Integração Nacional de fevereiro de 2006 a setembro de 2007. No Instituto, no INSS, desempenhou os cargos de subprocurador-geral de 2007 a 2008, corregedor-geral de 2001 a 2004 e auditor-geral substituto, dentre outros. Acho que para a gente poder ouvir o doutor Gilberto é um grande privilégio, porque diria que da experiência de um profissional, né, de um servidor público na administração pública que conheça de corregedoria, de PADs, de servidor público, o doutor Gilberto ele tem um currículo único. Então, doutor Gilberto, muito obrigada, espero ansiosamente pelas suas considerações. Bem, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo Dr. Antônio Rodrigo. É uma honra estar nesse painel, uma honra maior ainda ser mediado pela professora Alice, que tanto abrilhantou os nossos eventos aqui da CRG, tanto pôde trazer um novo rumo para os nossos processos administrativos. A honra de estar com a doutora Vládia também, parceira de várias batalhas aqui no âmbito da corregedoria, conhecer hoje o doutor José Trindade e a possibilidade de reencontrar o doutor Sandro, que é um parceiro também no âmbito disciplinar, na construção de uma corregedoria diferente. Nesse aspecto de corregedoria diferente, de corregedoria, para que serve, como é o processo disciplinar, a gente tem que verificar como o processo disciplinar nasceu dentro do nosso ordenamento, dentro da nossa realidade. A Lei 8.112 de 90 traz um capítulo para falar sobre o processo administrativo disciplinar, é um capítulo que não é completo, é um capítulo que não é por si só efetivo para você fazer toda uma regra processual, e não há uma carreira específica para cuidar de processos em 1990. São pessoas que passam num concurso, que têm algum conhecimento jurídico, são pessoas geralmente lotadas no recursos humanos, que entendem de regra de pessoal, que são muitas vezes obrigados a fazerem um processo disciplinar. E assim nasceu o nosso processo disciplinar. Eram 3 pessoas, colegas de trabalho, na tarefa mais árdua que se tem, de que você entrou para ser um médico perito, para você ser um agente administrativo, para você ser um auditor da Receita, para você ser um advogado público, e de repente te colocam para fazer um processo contra um colega, um processo disciplinar contra alguém que trabalha muito próximo, e falam o seguinte: olha, você é estável e você tem aí para cuidar do processo disciplinar, e você vai falar aí como eu faço, está na Lei 8.112, como eu cuido do processo, está por aí, e depois acaba o processo e você continua, se não for uma pena expulsiva, continua trabalhando diuturnamente com aquele que você processou como acusado, sem nenhuma distância, sem nenhum distanciamento sobre isso. Essa realidade do processo aconteceu comigo na minha vida. Eu estava no ano de 2000, trabalhando na Procuradoria em São José dos Campos, me pediram para fazer um processo para apurar uma derrubada de um débito da Varig, à época de 200 milhões de reais no Rio de Janeiro. E eu falei, eu não conheço de processo disciplinar, eu nunca fiz, eu não fiz um treinamento. No meu curso de formação, não teve sobre processo disciplinar. Na minha faculdade, foi meia aula falando sobre processo disciplinar. Nos livros que eu estudei para concurso, à época não tinha a vantagem de ter o livro da doutora Alice para poder subsidiar o entendimento,
era uma página falando sobre verdade sabida, sobre regras de processo que você via que não tinha amparo na Constituição. E daí falaram, vai fazer o processo. E daí o processo disciplinar vem sendo criado muito baseado no direito penal, regras de direito penal, regras de direito sancionador penal para a esfera administrativa. Se juntou a burocracia da administração pública com o máximo de segurança jurídica que pode ter num direito, que é o direito penal, porque aí está em jogo o direito à liberdade de ir e vir. Direitos indisponíveis, direitos clássicos, em que se a gente fala do informalismo moderado, mas o informalismo moderado não serve para nada no processo disciplinar. Se você descumpriu alguma regra, é alegada a nulidade pode ser alegada até o fim, depois vários problemas dentro dessa regra do direito disciplinar. Bom, isso trouxe para a gente uma evolução, principalmente depois que a Controladoria Geral da União foi criada, em 2001, com um sistema correcional a partir de 2006, em que foram criadas corregedorias setoriais dentro do Poder Executivo Federal, corregedorias seccionais, a gente começou a profissionalizar o direito disciplinar. Começou a trazer pessoas, capacitar pessoas, treinar pessoas para tratar de processo disciplinar. Mas processo disciplinar com base numa ótica do direito penal de 1990, do direito indisponível, do direito em que há acusado e parte. Um direito disciplinar que, para poder ter mais amparo perante os servidores que faziam o processo, para as autoridades que respondiam o processo, a gente tinha um discurso horroroso. O processo disciplinar não é para punir ninguém, é para apurar os fatos. A gente vai apurar fatos, independentemente do que eu tenho antes. Eu vou apurar fatos e, se for o caso, vai ter uma condenação ou não. Para essa questão de apurar fatos, eu lembro que quando eu cheguei na Corregedoria Geral da União, o dia que a gente mais trabalhava era na segunda-feira, porque a gente pegava todas as revistas semanais, todos os periódicos semanais, todos os jornais de domingo que traziam notícias bombásticas de corrupção. E qual era a informação? A gente tirava uma cópia, abria um processo e no dia seguinte, aquele fato está sendo objeto de apuração de processo disciplinar. Vai ter uma comissão constituída para poder apurar aquele fato. Aquele era o discurso padrão da CGU, era o discurso padrão no INSS, era o discurso padrão da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Teve um escândalo de corrupção, o antídoto, a resposta, a forma de atuar do Estado já era a abertura de processo disciplinar. E muitas vezes, ou 99% dos casos, a gente abriu o processo com uma notícia de jornal, com nada de prova, com nada de elementos, com simplesmente um indício muito superficial de uma história voltada ou contada por um repórter que, inclusive, tem o sigilo da fonte. Isso trazer para aquela comissão recém-treinada, recém-capacitada, todo o ônus de trazer um processo com contraditória e ampla defesa, desde o início, mas sem você ter uma única prova, sem saber quem era acusado, e trazia dentro do processo as pessoas que deveriam responder a um processo disciplinar e muitas pessoas inocentes. Isso acabou trazendo para dentro do processo uma mácula de que o processo era primeiro, ultra sigiloso, o processo é uma caixa preta, com resultados pífios e de forma muito burocrática, em que pessoas inocentes respondiam ao processo, trazendo um desgaste. Era, na verdade, o velho e grande amedrontador de canetas. Não se tomava providências do bom gestor, porque ele lembrava de que alguém estava envolvido naquele processo, e aquela pessoa era inocente, aquela pessoa não tinha um patrimônio que demonstrasse que ele era corrupto, e trazia aquele sentimento de insegurança ou de injustiça, ou que era pior, para a visão das corregedorias. Bom, essa situação trouxe para a gente uma situação extrema. O nosso processo disciplinar se tornou tão burocrático que a média de tempo no Poder Executivo Federal para se concluir um processo disciplinar, ele chegou a 1.052 dias em janeiro de 2019. 1.052 dias são mais
de 3 anos. Mais de 3 anos é informar que todos os casos em que a penalidade seja advertência, onde a prescrição é 180 dias, estariam prescritos. Os casos de suspensão até 90 dias em que a prescrição é 2 anos, estariam prescritos. De andamento, 3 anos de processo disciplinar. Aí você traz a questão de gastar dinheiro com uma comissão, com servidores estáveis e efetivos, para você chegar a um resultado de prescrição. Ou seja, era, na verdade, você jogar dinheiro no lixo, era você jogar dinheiro, na verdade, é falar o seguinte, olha, não bastou a fraude, não bastou a irregularidade, eu estou colocando mais dinheiro nisso para ter certeza de que o prejuízo é enorme, de que isso não vai dar em nada, o sentimento de inefetividade. Isso suplantava as corregedorias. As comissões se sentiam, na verdade, com um trabalho inefetivo, não se sentiam valorizados. A corregedoria sempre com estoques e estoques de processo, número limitado de pessoas para fazer processo, e um processo demorando 1.052 dias, ou seja, aquela comissão, você colocava um processo, ou 2 ou 3, e sabia que aquela comissão por 3 anos você não podia mais contar com ela, você perdia esse servidor por 3 anos. Para o gestor, aquilo é horrível, porque ele vai ficar com servidores respondendo a processo por 3 anos, isso traz desestímulo, isso traz problemas gerenciais, onde colocar aquele servidor realmente é culpado ou não. Para o bom servidor, que vai ser inocentado daqui a 3 anos, um problema psicológico, um problema para ele trabalhar, para ele ter suas atividades pessoais enorme. Imagine você ficar 3 anos num processo em que você não sabe se vai ser condenado ou não. E mais, com um parecer normativo da AGU, falando que no processo disciplinar você poderia apurar fatos conexos e não conexos. Ou seja, você que sabia como começava, você tinha uma ideia do que você estava sendo acusado, mas dentro do processo, se descobrissem outra coisa, a comissão virava o motivo. Então, você foi acusado de receber propina de uma empresa, não conseguiram comprovar o recebimento de propina, vai para a desídia porque você teve descaso na fiscalização do contrato daquela empresa, não conseguiu, você vai responder por assédio porque tratou mal algum servidor. Ou seja, é uma insegurança jurídica para todos. Essa realidade do processo, essa questão da natureza do processo, de como ele nasceu, de como ele vem sendo criado, trouxe problemas de insegurança para todos os lados. E a gente, quando aqui chegou, ou quando foi analisar o processo com uma lógica de processo sancionador, com uma lógica, falar em processo com contraditório e ampla defesa, ele tem que ter uma natureza diferente, ele tem que ter uma realidade diferente, ele tem que ter uma finalidade desse processo. E a finalidade não é levantar fatos, a finalidade é aplicar ou não uma sanção, é se há elementos para aplicação de uma sanção ou não. E como que eu posso fazer isso? Qual é a razão de agir? E como que a CGU está tentando impulsionar as corregedorias seccionais a mudarem essa visão, a atuarem de maneira diferente? A primeira coisa que a Vládia já falou na sua palestra é investir e trazer como centro prioritário, o motor da corregedoria, a investigação preliminar, o juízo de admissibilidade. É ali que eu vou ter a segurança, é ali que eu tenho que investir, ali é a parte mais importante de uma corregedoria para eu ter a certeza de que eu vou abrir processos que eu tenha uma finalidade, ou que eu busque um resultado, ou que eu tenha um resultado ainda esperado. No juízo de admissibilidade, se eu trouxer, ainda numa fase inquisitiva, numa fase investigativa, buscar elementos para poder colocar quem deve responder a um processo. E desde janeiro de 2019, a gente tem o orgulho de falar, pode ter uma notícia no jornal, pode ser um pedido de uma autoridade, pode ser requisição do judiciário, pode ser um pedido do Congresso Nacional. A gente só instaura processo quando eu preencho uma planilha, o que a gente chama de matriz de responsabilização. Quando eu tenho claramente quem fez, o que ele fez, o que infringiu, quais são as provas e a sua tipificação.
Se a gente está falando em processo acusatório, processo com contraditório e ampla defesa, eu, na dúvida, eu sem elementos, eu não posso trazer o constrangimento de alguém responder um processo disciplinar. Eu, obrigatoriamente, para trazer um processo disciplinar, se é uma acusação, se ele é chamado de acusado desde o início, se ele é acusado desde a notificação, ele tem que saber exatamente do que ele está respondendo no processo. O contraditório e ampla defesa fica limitado àquele fato. Fatos conexos que surjam aqui na CGU desde 2019, elas vão ser analisadas para ser aberto um outro processo, um outro contraditório em ampla defesa. Com esse simples ato, com essa simples mudança de foco, com essa simples mudança de procedimentos, a gente passou de 1.052 dias para 152 dias de término, de conclusão de um processo disciplinar. A partir do momento que eu tenho 152 dias de conclusão de um processo disciplinar, eu não falo mais em prescrição, porque nem a advertência mais é prescrita. Eu não falo em constrangimento para o gestor, porque o caso vai ser concluído de maneira rápida, de maneira célere. Aquele que denunciou e ficava esperando 1.052 dias a conclusão do seu processo, hoje ele, daqui 5 meses, ele tem uma resposta de que seu ato de cidadania trouxe a transformação do Estado. Nessa mudança, agora, foi fundamental e nos impulsionou ainda mais a lei de abuso de autoridade, tão criticada, com tantas situações que podem trazer, na verdade, conflitos ou até amedrontar aquelas autoridades que trabalham na persecução penal ou administrativa, mas nos trouxe alguns elementos. Primeiro, caracterizando como crime de abuso de autoridade, abertura de processo punitivo sem justa causa. Então, ela reforçou que, na dúvida, não havendo elementos, eu não abro, eu não pego uma notícia de jornal, eu não pego uma denúncia que eu não tenho elementos de prova e abro um processo trazendo constrangimento para aqueles servidores. Assim também, como a lei de abuso de autoridade coloca a questão da celeridade processual, de demorar o processo mais do que o necessário, mais do que o devido. Bom, nesse aspecto, a corregedoria tem que lembrar que ela, na verdade, é a longa-manos da sociedade para poder fazer justiça. E justiça, o sentimento de justiça é importante. Você punir um bom gestor que está cuidando do Estado, está cuidando da sociedade, que cometeu um erro, que agiu de boa-fé, você não está fazendo justiça. A sociedade não gostaria da punição de um bom gestor que foi comprar um medicamento que precisava para a sociedade e descumpriu alguma norma, algum regramento, mas que não trouxe prejuízo, regras formais. Da mesma forma, como foi falado na palestra anterior, casos da vida privada que extrapolam ao normal, que extrapolam aquele senso de moralidade, devem ser punidos, e devem ser punidos efetivamente. E o efetivamente é de acordo com a penalidade adequada e no tempo adequado. Você punir alguém fora do prazo, além do prazo esperado pela sociedade, você não traz sentimento de justiça. E esse é uma das questões prioritárias. Um exemplo típico disso, a gente teve agora de servidores públicos federais recebendo auxílio emergencial. Há listas e listas de servidores. A CGU centralizou todos os casos para uma apuração direta, para atuação interna. Por que isso? Se a gente fosse ver por causa de valor, R$600, R$1.200, há outros casos talvez mais graves que merecessem. Mas isso, a reprovabilidade pela sociedade é enorme. A reprovabilidade, o senso de lesão ao erário, o senso de contrariedade à moral é muito grande. Se a CGU não fizesse e deixasse para cada um, você poderia ter resultados que não agradassem ou não representassem, na verdade, o interesse da sociedade. Então, a corregedoria, a ideia de corregedoria é que ela simplifique seus procedimentos, que ela pense que a razão de ser é qual? É a punição ou não? Mas essa punição ela não é um fim por si mesmo. Ela, na verdade, tem a função de que, com aquela punição, sirva de exemplo como prevenção.
para que aquele que escolha fazer um caminho ou tenha um caminho que desvirtue daquele do senso comum, da moral, do bem comum, ele saiba que ele desviando, ele pode ser punido. Quando eu tenho um processo ineficiente, quando eu coloco dentro do processo pessoas que são sabidamente inocentes, eu não trago esse sentimento de prevenção. Eu trago aquele sentimento de que o processo não vai dar em nada, que o processo na verdade, vai ser anulado, ou serve para perseguir A, B ou C. Por outro lado, além da repressão e da prevenção, o que a gente busca é sempre mudanças de comportamento. Mas essas mudanças de comportamento também têm que ser fomentadas pela corregedoria. A corregedoria sempre ficou ao lado, ela sempre ficou como uma caixinha fechada e não praticava ou não participava efetivamente de uma gestão. Ela, na verdade, ela trazia muito mais um papel, olha, aqui feriu seus controles, manda para mim que eu puno, ou aqui tem algum desvio, encaminha para mim que eu vou avaliar, só que ela tem que retroalimentar o gestor. Nesse aspecto, o que a CGU fez? A CGU lançou um programa agora, a gente vai fazer a apresentação no dia 9 dos resultados de todas as pastas ministeriais. A gente pegou todos os casos dos últimos 2 anos de condenação de alguém por pena expulsiva por corrupção, em todas as pastas ministeriais, em todas as agências reguladoras. E a gente foi verificar o que gerou, qual foi a causa, o que trouxe aquela situação de corrupção constatada e reprovada pela administração pública. Como detectou aquela irregularidade? E a gente fez um mapa de gestão de riscos, mas não mais em abstrato, mas um risco em concreto. É a devolutiva da corregedoria trazendo itens ou casos mais comuns de corrupção ou que trazem mais efeito ou que o ato de corrupção acaba implicando numa incidência maior e trazendo, inclusive, índices de relevância de como ele foi detectado. A gente tem uma lupa muito grande sobre contratos administrativos. E sempre vai falar, licitação em contratos é um lugar horrível para se trabalhar, ou sempre há uma dúvida, sempre há um questionamento, mas não há um setor que tenha uma lupa maior do que uma área de contratos e licitações. Porque ali, em tese, você tem um controle do outro participante, você tem um controle dos órgãos de controle interno, dos órgãos de controle externo, você tem a publicidade e transparência, ou seja, a sociedade consegue analisar. E a tomada de decisão normativa, para sair uma norma beneficiando A ou B, ou mudando determinada regra de comportamento. Quem faz esse controle? Quem regula, quem controla o ato de regulação ou de fiscalização ente com ente, como, por exemplo, um auditor do mapa em que fiscaliza frigoríficos, ou de alguém que vai liberar mercadoria num porto. Esses casos, o impacto é muito maior. E não adianta a gente só trazer controles e controles para a licitação e contratos. Você pode estar fechando algo ou concentrando esforço em determinada atividade e deixando passar grandes irregularidades. Ou seja, a corregedoria ela tem que trabalhar com repressão, com isso a gente previne, a gente muda comportamento, mas ela tem que também retroalimentar o gestor, mudando a visão, incidindo e influenciando a tomada de decisão. Isso é fundamental para que a gente tenha um Estado, que é o que todos queremos, um Estado mais probo, um Estado pautado em moralidade, um Estado em que traga efetivamente o bem comum. Bom, era isso a minha fala e estou à disposição depois para eventual pergunta dos nossos convidados aí, do pessoal que está assistindo. Obrigado.